Este verão abriu as portas a um ciclo novo. Esta rentrée são muitas rentrées, porque temos pela frente vários recomeços já anunciados. Agarrem-se aos bancos, ponham os cintos de segurança. A Comissão Política, o podcast de política do Expresso, regressa hoje aos episódios semanais, quando já temos oficialmente aberta a época de caça no PS e no PSD, para não falar do CDS, que já abriu há mais tempo, ou até do PCP, que está aberto há muito tempo, mas não se sabe quando é que vai acabar. Estamos a gravar na manhã de 7 de setembro, terça-feira, e temos eleições autárquicas daqui a 19 dias. Entretanto, António Costa abriu o tabu na entrevista de agosto ao Expresso, montou um friso de sucessores no Congresso Socialista e ontem, na entrevista a Miguel Sousa Tavares na TVI, voltou a manifestar as dúvidas sobre a sua continuidade em 2023. Alguém acredita que depois de anunciar que pode sair um líder fique? Ele tinha um ar de uma encenação. Não, por amor de Deus. Há uma coisa que podem dizer o seguinte. Primeiro, eu ainda, até 2023... Parecia aquela coisa, o senhor ali em primeiro plano e comigo os miúdos vão todos do banco de trás. Vamos lá ver o seguinte. Eu sou muito menos maquiavélico do que aquilo que habitualmente leio que as pessoas acham que eu sou. Pronto. Mas há várias coisas que eu já disse. Primeiro, em 2023 eu tomarei a decisão do que é que farei. Tomarei a decisão em função da avaliação que eu faço. Acha que alguém responsável, no momento em que ainda estamos a atravessar uma pandemia como aquela que estamos a atravessar, em que temos os desafios que temos pela frente, toma em 2021 uma decisão dessa gravidade, dessa importância, dessa relevância, há 2 anos de distância. Concentremos-nos no que temos a fazer. A outra coisa que eu já disse. Eu acho que também há a vida pessoal de cada um, não é? Eu não designarei sucessores, nem apoiarei A, nem B, nem C. No dia que me decidi sair, não apoiarei ninguém e acho que o PS será livre. Isto é um dominó. Com Costa a dizer que pode sair, Rui Rio pode ser mais tentado ainda a ficar, embora tenha de lutar contra um ou vários adversários depois das autárquicas. Esta semana, Paulo Rangel deu o sinal mais forte de que poderá ser candidato. Foi isto, e é um momento raro na política portuguesa. Creio que a orientação sexual de um político é relevante para a sociedade? Não creio. E em Portugal não creio mesmo. E sinceramente não acho que seja só uma coisa de agora, onde tudo é mais fácil. Acho que se fosse nos anos 80 ou 90 também não seria. Mas essa ideia de que a homossexualidade pode ser uma arma de arremesso para alguém, fruto da nossa cultura? Claro, e isso até mesmo os próprios, mesmo no meu caso, é um processo, é um trabalho a fazer. Mas o facto de não ter nada a esconder também diz muito sobre a pessoa que é. Ou seja, nunca escondeu. Nunca escondi. Nem nunca tentou ser algo que não era. Não, eu gosto de ser como sou. E nunca tentei. Mas fui muitas vezes discreto para proteger essencialmente o meu núcleo familiar mais íntimo, se quer que lhe diga. Aliás, várias pessoas me perguntaram várias vezes, curiosamente pessoas que não tinham nenhuma intimidade comigo. Mas eu sempre lhes disse que sim. E nunca deixei de sair, ou de ir aqui, ou de ir ali por causa disso. E o dominó continua. Para a esquerda não será indiferente ter no PS um líder como Pedro Nuno Santos, por exemplo, daqui a 2 anos, e isso entrará nas contas do PCP e do Bloco. E para o CDS, por hipótese, ter Rangel no PSD também não será indiferente para Nuno Melo, o previsível rival de Francisco Rodrigues dos Santos, que partilhou com o eurodeputado uma coligação às europeias. Mas, na verdade, tudo isto são especulações e vamos especular ainda mais nesta comissão política alargada, porque somos 5 em vez do normal número de 4, e para o qual convidei a Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha Belém, o palácio que nunca tira férias. Olá, Ângela, tu tiraste as tuas. Bem-vinda, regressada. A Liliana Valente, que cobre o governo, e um primeiro-ministro que não se cansa ultimamente de dar entrevistas. Olá, Vítor. Olá, Liliana. E a Rita Diniz, que tem o PSD em ansiedade total pelo resultado das autárquicas. Olá, Vítor. Rita. Está bem a Rosa Pedroso Lima, a nossa exegeta do PCP, e que nos explica nas entrelinhas tudo que os ministros nos dizem que nós nem sempre percebemos. Olá, Rosa. Olha. Eu sou Vítor Matos. Bom, vamos começar, Ângela. Eu começo por ti. A segunda parte da legislatura ainda está a começar. Inicia-se o último ciclo, e que pode ser um fim de ciclo que vai durar há algum tempo, que ainda pode levar 2 anos. E António Costa lançou um tabu. E tu escreveste a manchete desta semana, diz aqui em Belém, Marcelo não acredita que ele fique. É natural que um líder que anuncia dúvidas sobre se vai embora, seria muito estranho se ficasse, não é? Mas como é que tu analisas isto? Que consequências é que isto poderá ter no sistema e nos vários protagonistas?
Eu acho que a partir do momento em que o Presidente da República deixou que se soubesse que para ele António Costa não é recandidato em 2023, isso vai inevitavelmente fragilizar o Primeiro-Ministro. Porque se consolidar na opinião pública a ideia de que ele é um chefe de governo a prazo, claro que todos os políticos estão a prazo, mas há uns que estão mais a prazo do que outros e, portanto, a ideia de um Primeiro-Ministro que tem uma bazuca de milhões para executar e que tem até 2026 o tempo exatamente para essa execução e para tentar recuperar o país e para fazer algumas reformas que andam sempre a ser adiadas e que diz que provavelmente sai em 2023, portanto isto passa uma ideia de desistência que eu acho que inevitavelmente tende a fragilizá-lo do ponto de vista político e tende a fragilizá-lo a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, que é muito acusado pela direita de estar sempre a andar com o PS ao colo, desta vez deixou cair o menino, porque transmite a ideia de que ele vai sair daqui a pouco e, portanto, vamos começar já a pensar que há vida para além de Costa. No fundo é essa a mensagem. Eu acho que essa mensagem fragiliza o governo, acho que essa mensagem agita o PS, inevitavelmente. Aqueles que apoiam Pedro Nuno Santos vão ficar eufóricos porque acham que o futuro está perto e aqueles que não querem Pedro Nuno Santos, a ala mais moderada do Partido Socialista, vai com certeza ou pedir por tudo a António Costa que fique ou tentar ainda encontrar uma alternativa. E, portanto, o PS vai ficar agitado. Para a direita, inevitavelmente, é uma oportunidade. E foi isso que Paulo Rangel percebeu. E é por isso que ele finalmente sai da toca, mais do que sair do armário, que eu acho que essa acaba por ser uma questão secundária. Acho que ele claramente sai da toca e acho que ele vai ser candidato à liderança do PST. Claro, muito bem. Liliana, primeiro, pegando no que a Ângela estava a dizer, António Costa, com isto, perde a autoridade interna, primeiro. E segundo, aquele friso no Congresso é o quê? Ele diz na entrevista ontem que não é tão maquiavélico quanto as pessoas dizem, mas é maquiavélico QB para ter feito aquilo. Quer dizer, como é que tu vês estes dois pontos? Para que é que aquilo serviu? E se ele perde a autoridade realmente com este pré-anúncio de saída? Eu vou recordar aqui o que Pedro Adão e Silva disse há umas semanas, ou se calhar mais de um mês ou dois, num programa na RTP, em que ele dizia que para que António Costa tivesse um início de segundo ciclo em que mostrasse força, pujança, porque vem a bazuca, porque precisa de ter estabilidade política, ele teria de desfazer o tabu da sua continuidade no Congresso, porque isso lhe permitia, por exemplo, ir buscar pessoas para o governo e para a remodelação de que estamos tão calados. Ninguém se vai atravessar por um Primeiro-Ministro. Agora fica mais difícil, se calhar, conseguir recrutar pessoas para a segunda fase da legislatura, porque está, como dizia a Ângela, está a prazo, mas um prazo, se calhar, agora mais curto. Portanto, acho que isso fragiliza. E o que é que acabou por acontecer? António Costa não só não desfez o tabu, como o criou. O que eu acho que ele fez naquela entrevista foi... criou um tabu. Ele criou o tabu. E ele diz que não é maquiavélico. Eu acho que se calhar ele é traquina, não sei, vamos arranjar aqui outro nome, porque aquilo é uma traquinice, fazer aquele freeze no Congresso. Eu às vezes acho... Ele diverte-se imenso a fazer estas coisas e depois às vezes quando as coisas começam a tomar uma certa dimensão, depois deixa de achar piada. Mas aquilo foi uma criação de Carlos César, a mesa do Congresso do PS, em que pôs lá os 4 Mas com certeza com a anuência do secretário-geral, não é? Foi com acordo. Foi com acordo. César teve a ideia e António Costa carimbou. Portanto, não sei se aquilo foi... Não sei se é maquiavélico, porque acho que não há maldade naquilo no sentido de... Não pode ser excessiva bondade, ou seja, sim, estão aqui escolham. Acho que aquilo tem um sentido político e António Costa queria que se falasse daquelas pessoas. Claro. Aliás, acho que António Costa diz porque isto não é o Congresso da Sucessão, fala só de sucessão, porque eles também quiseram que se falasse de sucessão. Eles, sobretudo, quiseram. Eles quiseram. Foram eles que criaram aquilo, não foram os jornalistas que inventaram aqueles 4 nomes para a mesa do Congresso. E isso, obviamente, que cria um facto político, que António Costa, se calhar, agora não gosta que se fale muito, ou se calhar fica muito irritado, mas que na altura achou divertido e fê-lo. Voltando à questão do governo, e concordando com a Ângela, eu acho que neste momento, não só por aquilo que disse, que se ficou a saber que o Presidente da República acha, mas sobretudo pela própria ação do Primeiro-Ministro, acho que isto fragiliza, no sentido em que ele ganhava muito mais em ser claro, mas eu também não sei se ele não é claro. Eu acho que ele não é claro ainda porque ele não sabe o que vai fazer. E as condições com que chega a 2023 também vão fazer... Há aqui uma coisa terrível, que imagina, ele chega a 2023 e diz: falei com a Fernanda e ela diz que quer que eu fique.
Bom, não era só essas condições, não era só essas condições. Como é que fica a Fernanda? Mas ele também diz que tem que falar com o PS. Eu acho que o PS pode fazer uma pressão brutal para que ele se recandidate. Mais do que a Fernanda? Eu também, e isso é o que eu acho. Ele diz, ele diz três condições. Quem é que ganha? Ele diz 3 condições para a recandidatura, que é a mulher, o PS e o país, as condições que ele sente. As sondagens, portanto. Eventualmente. Saber se o país já não o pode ver. Exato, ele tem essa situação. Se o país ainda gostar muito de o ver, eu concordo com a Liliana, acho que a decisão dele não está. Eu acho que ainda não está fechada, de todos. E portanto ele também acho que não desfaz esse tabu, mas cá está, eu acho que a decisão não está tomada, mas que ele, as ações que está a fazer são para o partido não se virar contra ele caso ele saia. Porque, por exemplo, se ele sair em 2023, ninguém o pode acusar no PS de não ter dado palco aos sucessores. Este é o último congresso ordinário antes da tomada de decisão. A não ser que aconteça uma coisa qualquer, não há um congresso extraordinário. O congresso será em maio de 2023, portanto as diretas em abril ou março, o que significa que a decisão tem de ser tomada no início do ano. Portanto, este é o último congresso antes da tomada de decisão de António Costa se recandidato ou não. E para não ser acusado de o partido vir dizer pois, mas vais-te embora e agora deixas-nos descalços. Ele também está a fazer esse terreno. Eu acho que ele está a fazer os dois, na verdade. E a dar-lhes lastro e a mostrar. Mas, Liliana, apesar de tudo, o Cavaco, por exemplo, quando lançou o Tabu, lançou exatamente uns meses antes da decisão. E na altura deu uma entrevista até ao Libération, onde ele explicava porque é que o Tabu foi lançado tão em cima do momento. Porque ele diz: se fosse antes, eu perdi a autoridade. Exatamente. E agitava a guerra dentro do partido. E, portanto, o Costa aí correu esses 2 riscos, não é? Pronto, se calhar não há soluções perfeitas, mas ele aqui corre esse risco de perder a autoridade. Olha, só para citar a concorrência, por acaso, a Ana Salabres tinha uma expressão maravilhosa, lembrando a música do Paul Simon, do 50 Ways to Leave Your Lover, e é verdade, não há se calhar uma boa maneira de sair de um governo, e António Costa está a experimentar vamos ver se corre bem. Normalmente as carreiras políticas acabam mal, e os políticos têm dificuldade em sair quando ainda estão em alta. Rita, influência disto no PSD? Ou seja, a ideia de que António Costa pode ser uma tentação, pode gerar em Rio, mesmo que o resultado das autárquicas não seja fantástico, uma vontade maior em ficar, obviamente, por achar que competir por exemplo, com Pedro Nuno Santos será melhor do que lutar contra... Obviamente que sim, como a Ângela dizia no início, é uma oportunidade para a direita e também para Rui Rio. Obviamente que ele, apesar de Paulo Rangel e outros estarem aqui a lançar-se já nesta fase, ainda de forma meio... subtil, digamos, mais ou menos. Claro que também não é indiferente a Rui Rio essas movimentações de António Costa. A questão de Rui Rio, que já fez toda esta travessia do deserto, muito longa, aliás, ele é o líder do PSD que está há mais tempo na oposição, também, porque é que vai querer abdicar disso agora que está tão perto? Também vai fazer força para isso. A ideia de que ele poderá, depois de um resultado mau nas autárquicas, desistir e arrumar as botas, não me parece muito previsível. Precisamente por isso, está tão perto agora, porque é que eu vou desistir? Mesmo na ala crítica de Rui Rio, corre muito esta ideia de temos que fazer alguma coisa, porque senão ele arrisca-se mesmo a ser primeiro-ministro. e é um bocadinho por aí. Ele pode estar no lugar... Pode chegar lá. E pode chegar lá. Por isso é que agora o PSD está neste alvoroço total, porque começa a abrir aqui esta janela de oportunidade, que há muito que a direita ambiciona, não é? Se Costa sair, se Pedro Nuno ficar, a questão vai bipolarizar-se muito, vai ficar a esquerda e a direita muito mais bipolarizada e pode ser uma oportunidade, mas, portanto, Rui Rio não me parece que vá desistir disso agora que está tão perto. A questão é saber que condições é que ele terá e muito mais do que as condições que vai ter perante um resultado mau ou terrível nas autárquicas, vai ser como é que o partido fica, como é que as estruturas do partido ficam, porque há aqui uma questão que é muito, não é de sumenos, que é as tropas, digamos assim, de Paulo Rangel colam-se muito com as tropas de Rui Rio. Ele divide as tropas sobretudo a norte, a norte, no Porto, em Braga, em Vila Real, colam-se muito até em Aveiro, há ali muitas coisas que se tocam. Portanto, vai ser muito importante perceber para onde é que essas tropas se viram, e isso vai ter que ser feito depois das eleições. O telefone não vai parar para se perceber isso. E aí vai ser decisivo. Já lá vamos ao detalhe do PSD. Rosa, neste dominó, a esquerda também vai ser apanhada, não é? Ou seja, a decisão de António Costa ficar ou sair não será diferente tanto para o PCP como para o Bloco. A minha questão é a seguinte... se Costa sai e vem Pedro Nuno Santos, que é um líder que
defende as coligações à esquerda. A esquerda tem arcabouço para se manter mais não sei quantos anos a apoiar o PS? São muitos ses, e eu acho que... Eu disse que ia especular. Exatamente. São muitos ses, e sobretudo eu acho que António Costa marcou o Congresso do PS, e na sequência daquilo que dizia a Ângela e a Liliana, eu lembro da frase de Pedro Nuno Santos: é um brincalhão. O Primeiro-Ministro é um brincalhão. Maquiavélico, brincalhão, divertiu-se. Bom, para a esquerda e sobretudo para a esquerda comunista, não há muito sentido de humor. E isso explica alguma desconfiança com que o PC, e eu acho que o discurso de Jerónimo, já leremos se calhar, na festa do Avante, a mudança de tom e de agressividade pode não ser só o teatro do costume. Isso que eu te ia perguntar. Achas que já agora podemos ir já a essa questão? Acho que se cola, ou seja... António Costa, de facto, está em grande. E a sua autoestima e o seu peso político está em grande. Domina e fez um apagão geral a qualquer crítica ou beliscadela à sua estratégia dentro do Congresso do PS. Domina o governo. Está confortável nas sondagens, está muito confortável nesta corrida autárquica e, portanto, permite-se brincar, passo o termo, com a vida política nacional. A oposição do PSD está longe de lhe fazer frente e, portanto, nestes momentos a política ensina-nos, ou a vida política, a história política recente tem-nos ensinado, que quando os líderes também estão excessivamente confiantes podem cometer grandes erros. O PCP, talvez por isso, talvez por esta indefinição clara do PS, por um lado. Por outro lado, pela insistência da parte de António Costa ou de Carlos César, de que tem o PC no bolso, são facadas na autoestima comunista. Com esta ideia de que um primeiro-ministro com quem eles, apesar de tudo, conseguiram nos anos de geringonça um entente cordial, poder desaparecer, é uma margem de insegurança para o PCP que talvez explique as dificuldades de articulação com o PS. Mas diz-me uma coisa, achas que tu ouviste o discurso e todos os anos o Jerónimo de Sousa faz um misto de um discurso, tu até escreveste isso esta semana, um discurso misto de um discurso duro e de exigência e outro de abertura, não é? Este ano, sem fechar a porta, tu achas que há uma diferença em relação aos dos outros anos? Achas que é mais difícil, podemos achar que é mais difícil o orçamento? Eu acho que ninguém está a pensar nisso, não é? Não está só em causa o orçamento. Quer dizer, é evidente que o PS vai até ao final do ano abrir mão. E nesse sentido o PCP poderá sempre reclamar vitórias de algumas das suas propostas orçamentais, isso está claro. Aliás, vê-se nas declarações agora de António Costa sobre o IRS, é evidente que vai colar, pode abrir mais... Jerónimo de Sousa já veio dizer que concordava. Claro, evidente, não? O equilibramento dos escalões, sim. E vai haver uns pozinhos de perlim-pim-pim e vão abrir mais concursos para a função pública, seja se isso se traduz... pensões outra vez, provavelmente. Exatamente, quer dizer... Essa é aquela chapa assim. Mas a questão eu acho que agora já não é só de contabilidade orçamental. Acho que, de facto, há uma questão política de afirmação do Partido Comunista como autónomo e não como um satélite do PS. Mas, por exemplo, se eles ganharem, se recuperarem Almada e Barreiro, ganham margem? Por exemplo, não é? Sim. Claro, exato. Já no outro dia coloquei essa questão à Rosa aqui, mas olha, Almada e Barreiro já era suficiente. Mas se perderem Almada e Barreiro vão arriscar provocar uma crise e ir a eleições legislativas. Era recuperar as duas. Eu não acho que as leituras sejam automáticas. Claro. Aliás, recordo que nas vésperas da geringonça ninguém achava que o PCP ia assinar um acordo com o PS. E, portanto, quando se faz exegeses dos discursos do Jerónimo, há de facto uma espécie de leitura nas estrelas ou nas folhas de chá, mas que para mim é um facto sobre o que é que vem a seguir. Que ele, pela primeira vez, foi claro na menção de ruptura com o PS e de que ao longo destes
5 anos de discursos da festa do Aventão em geral. Se calhar António Costa vai ter que sair antes de 2023. Exatamente. Bom, também é verdade. Mas sabes que há aqui uma questão no PCP que eu acho. Desculpa, Rosa, só para também, se calhar. Há uma questão no PCP que a mim que eu acho super interessante, que foi. Eles saíram do Congresso, que não foi assim há muitos meses, não é? Foi em dezembro de 2020. Sim, com uma mensagem de que queriam contar, e queriam contar, ou seja, que não desistiam e que iam lutar, influenciar, não é? Que iam influenciar. E eu não sei, tu conheces o partido melhor do que eu, mas eu não acho que eles estejam aptos ou que tenham vontade de mudar essa estratégia rapidamente. Agora também depende do que é que o Costa lhe vai dar agora no orçamento. Isso tudo depende da, como é que é a expressão que eles dizem, dos avanços e das propostas concretas para a melhoria da vida dos trabalhadores. Mas os sinais do governo são de cedência. Claro. São de cedência. Aliás, há uma coisa maravilhosa que confirma que o Rui Rio nunca será um grande líder da oposição, é que o próprio Rui Rio, hoje questionado sobre a história das propostas que António Costa apresentou para o IRS, diz em princípio, eu estou de acordo. Portanto, não só agrada ao PC como agrada ao PC. É verdade, mas tu tens toda a direita e toda a estrutura socialista a dizer isto com o PC. São favas contadas, isto no bolso. Sim, mais ou menos. Exato. Sim, sou um parceiro confiável. Sim, isso. Mas é porque eu acho que essa questão o Marcos Mendes a assegurar, o Belém a dizer que isto não há problema nos orçamentos. Quer dizer, é verdade que criam um clima do próprio comunista que é, mas afinal de contas, e repara que desde maio o PCP, o discurso oficial é: não queremos falar em orçamento de 2022 porque ainda estão imensas coisas por cumprir. Na verdade, não estão assim tantas. E do ponto de vista orçamental também não se percebe porque é que o PS, ou o João Leão, não abre já a mão e cala um pouco e sossega um pouco os comunistas. Eu acho que aquela história dos subsídios da semana passada já é a resposta a uma das coisas que faltava, não é? Dos subsídios das risco. Mas estás a perceber, acho que também da parte do PS há uma vontade, se calhar, lá está o Primeiro-Ministro Brincalhão, de manter esta tensão com o PC em cima da mesa. Está a negociar também com os outros partidos e está à espera de ver para onde é que vão. Muito bem. Vamos avançar para o próximo tema, que é a questão do Paulo Rangel, que teve este momento raro na política portuguesa, que foi assumir a sua homossexualidade numa entrevista muito intimista à SIC. Há 2 anos ele não se candidatou, embora não tenha sido explícito, mas quem nos bastidores acompanhava isto sabia que a mãe ainda era viva e ele sabia que vivia com esta espada sobre a cabeça. Ele explica isso agora nesta entrevista. E não queria que isso fosse público enquanto a mãe fosse viva. Portanto, podia ser um tema e queria evitar essa exposição. Rita, este é claramente o sinal de que ele é candidato. Tu foste ontem, suponho que foi ontem, o lançamento do livro do Jorge Moreira da Silva, que é outro que não se põe fora enquanto mantém sempre ali mantém-se vivo durante uns tempos. Até agora nunca se candidatou, não sabemos se vai candidatar. Luís Montenegro não fazemos ideia, e Miguel Pintelú já fez saber que estava disposto a abdicar em nome de uma candidatura de uma frente unida de unidade contra Rui Rio. Embora do lado de Rangel haja uma ideia de que mais do que, por exemplo, 3 candidaturas podiam permitir uma vitória, porque depois há uma segunda volta, antigamente não havia, e porque ele divide as bases de Rui Rio, como tu estavas a dizer. Ou seja, este disclosure lança uma candidatura. Como é que tu estás a ver como é que tu vês as peças a moverem-se dentro do PSD? Eu acho que há aqui 2 cenários que ainda são todos do domínio da especulação, mas há 2 cenários diferentes, que é se Rui Rio avançar ou se Rui Rio não avançar. Okay. Se Rui Rio não avançar, vão todos os que querem candidatar-se, vão lá e fazem a festa. Se Rui Rio avançar, então aí há 2 correntes diferentes, se juntam as tropas e as forças para numa frente unida contra Rui Rio, ou se há aqui outras questões, que é, fica Rangel de um lado e a ala de Montenegro do outro, que é a ala do pacismo do PSD de Passos Coelho, do outro lado, que não saberemos se será protagonizado por Luís Montenegro ou por exemplo, Jorge Moreira da Silva, que também parece estar cheio de vontade de o fazer, a avaliar pela cerimónia
de ontem do lançamento do livro, que estava cheio de gente, não só da ala política, mas também da sociedade civil. Houve ali uma grande reunião de pessoas ditas importantes. O saudosismo foi uma cerimónia de saudosismo do pacismo. Foi. Acho que estava lá o governo inteiro de Passos Coelho e Paulo Portas da PAF. CDS, sim, estava Paulo Portas, estava Assunção Cristas, estavam nomes, o Mota Soares, o Pires de Lima, estava lá o governo inteiro da PAF, antes da PAF. Mas, portanto, há aqui estas questões que ainda não se percebem muito bem. Paulo Rangel parece estar muito empenhado em avançar independentemente de Rui Rio, mas como o eleitorado se divide aí, pode abrir-se ali um espaço para esse eleitorado mais passista que fica vazio e pode ser protagonizado por outra candidatura. Não sei como é que isto ficará. Vamos ver agora nos próximos tempos. Até às autárquicas fica tudo mais ou menos em suspenso, embora todos estes sinais tenham sido dados. Depois das autárquicas vão começar a cair candidaturas do céu. Ok. Ângela, esta assunção da homossexualidade por parte de Paulo Rangel, digamos que é única a este nível, não é? De um possível candidato a um líder, a liderança do partido. De um partido como o PSD, já tivemos isso no lado do CDS, embora ainda não se colocasse com Adolfo Mesquita Nunes a possibilidade forte de ele se candidatar à liderança. Tu achas que isto muda alguma coisa estrutural na política portuguesa? Ele tinha mesmo que fazer isto porque poderia ser alvo de uma campanha negra, mas mesmo se não fosse, achas que era necessário? Eu vi ontem que tiveste um comentário na SIC e havia a discussão sobre se isto, fazendo parte da identidade da pessoa, deveria ser... Era obrigatório. Não digo obrigatório, mas como havia lá uma das pessoas que estava no painel que defendia isso, porque faz parte da identidade da pessoa e a pessoa esconder a sua identidade é uma maneira de não se mostrar completamente. O que é que tu pensas sobre isso? Eu penso que há um caminho que está a ser feito. Aliás, não começa com Paulo Rangel, começa com Nuno Moraes Sarmento, quando foi para ministro de Durão Barroso e deu uma entrevista a assumir que tinha consumido drogas duras durante algum tempo, porque percebeu que mais cedo ou mais tarde ia ser lançada uma campanha contra ele. Depois viu-se isso com Graça Fonseca, a Ministra da Cultura, depois viu-se com Adolfo Mesquita Nunes, porque também ponderava avançar para a liderança do CDS. Portanto, Paulo Rangel não é o primeiro e seguramente não será o último, e isso acho que é um caminho que está a ser feito na sociedade portuguesa. Agora, o ideal é que as pessoas não tenham que dar entrevistas para assumirem estes aspectos da sua vida privada. Sobretudo para se protegerem de campanhas negras que possam vir aí para usar isso contra eles, não é? Sim, porque é verdade que a identidade sexual de uma pessoa faz parte da sua identidade como pessoa, não é? E, portanto, teoricamente não deve ser escondida. Agora, também é verdade que eu acho que o direito de cada um tornar isso público ou não tornar isso público deve ser salvaguardado. Portanto, Paulo Rangel Paulo Rangel vem de uma família conservadora, teve dificuldades em assumir essa questão, e isso tem que ser respeitado. E pode até não ser de uma família conservadora e não sentir a necessidade de dar uma entrevista a assumir esse aspecto da sua vida. No caso dele, eu acho que é caso de necessidade. Ele percebe que vão lançar uma campanha, primeiro bebeu uns copos no fim do jantar com os amigos e, portanto... Quem nunca? E por outro lado, porque percebeu que a partir daí vinham outras campanhas negras. Acho que foi em estado de defesa política e em estado de necessidade. Agora, também é verdade que os políticos gerem sempre a questão da privacidade como um pau de dois bicos, porque por um lado querem muito preservar a sua privacidade, por outro lado usam a sua privacidade para fazer política. Aliás, o Primeiro-Ministro anda há 2 semanas a dizer que a decisão de se recandidatar ou não depende da vontade da mulher. Nós temos de falar. Portanto, não há... É a confirmação de que a vida privada às vezes dá muito jeito, não é? Pronto. E esta duplicidade na forma como os políticos usam a sua privacidade também complica o jogo. No caso de Paulo Rangel, eu acho que ele tem sempre preservado a sua vida privada e, portanto, faz isto claramente em estado de necessidade. Vocês as duas conhecem bem as bases do PSD. O PSD é um partido... Aquilo que eu conheço do partido, sobretudo na parte não urbana, as pessoas é relativamente conservador. Vocês acham que isto tem alguma influência ou não tem influência de todo na luta, disputa política? No voto? Não é? Pois não sabemos, eu acho que essa é uma dúvida, é um risco que Paulo Rangel está a correr, porque se é verdade que o PSD é o partido mais português de Portugal, não é? Sempre se dizia essa coisa, porque tanto tem as elites como depois tem o pequeno comerciante, tem o pequeno agricultor, tem o funcionário público completamente anónimo, portanto, quer dizer, tem tudo, é um saco onde há de tudo.
E, portanto, se for assim, deve haver alguns setores que não gostaram de assistir a esta entrevista. Agora, também não sei até que ponto é que isso vai ter peso. Eu acho que o país aí já deu mesmo, já evoluiu, já deu muitos passos em frente. E eu acho que as pessoas estão da direita, do centro-direita, estão tão ansiosas por terem alguém que faça oposição a António Costa, que acho que a questão da identidade sexual vai ser secundária. Sim, deixa-me colocar esta questão aí aqui à Liliana. Tu queres dizer uma coisa? Sim, queria só dizer uma questão que aqui de Paulo Rangel, que há pouco me esqueci, que eu acho que também é importante, que é este assumir de que está aqui, que está disposto a ir a jogo, também acaba por pressionar muito Rui Rio a não ir. Ou seja, se Paulo Rangel vier mostrar que está em jogo, também prova a Rui Rio que como é que está o Porto, como é que está Braga, como é que está a Vila Real, já viraram ou não viraram. Portanto, é também uma forma de pressionar Rui Rio a não ir a jogo. Acho que isso também é importante e faz parte Liliana, do jogo dele. Há aqui uma questão importante relacionada com o Paulo Rangel. É que ele tem nós já o conhecemos, do estilo político dele, sobretudo quando foi, não só nas campanhas, quando foi líder parlamentar de Manuel Ferreira Leite. Ele é muito agressivo e é uma agressividade que não tem nada a ver com o estilo de oposição que faz Rui Rio. Tu achas que ele pode ser um fator que pode fazer com que António Costa queira sair mais cedo? Bem, boa pergunta. Eu acho que António Costa não se rege muito por aquilo que está a acontecer. Sim, acho é que ele pode não ter paciência para esse tipo de ataques, digamos assim. Eu não creio que seja muito. Quer dizer, não pensei muito sobre o assunto, mas não acho que António Costa olhe para o seu futuro a partir do que é que vai acontecer no PSD. Eu acho uma coisa que, pelo menos da parte. Para a democracia faz falta um PSD combativo e que mostre ser uma alternativa. Ou seja, eu acho que faz falta haver uma alternativa. Se é Paulo Rangel, não faço ideia. Nós conhecemos o estilo de Paulo Rangel, mas também falta saber as suas ideias para o país e se é assim tão diferente de Rui Rio ou não. Tanto a Rita como a Ângela saberão melhor. Mas eu acho que faz falta uma direita forte. Contudo, eu também acho que teres o pacismo ou uma direita mais organizada pode fazer com que a esquerda acorde e com que o PS acorde este adormecimento em que está. Porque pode ser um estímulo, pode ser um estímulo. Porque o PS está adormecido. Aliás, só para vos contar, isto até foi tema no Congresso, António Costa entrava ao som da área de Puccini, Nessuno Dorma. E para quê? Para ninguém dormir, não é? Porque realmente o partido está adormecido e é preciso uma wake-up call para a luta. Sim, e se calhar Paulo Rangel pode ser uma wake-up call. Uma boa oposição só torna melhor ou força os governos a serem melhores, não é? Olha, mas só para dar uma nota, porque sobre a questão de Paulo Rangel tem havido uma grande discussão nas redes sociais e houve pessoas de esquerda que tiveram algumas posições assim um bocado estranhas, não diria estranhas, houve muita gente incomodada por ele ter assumido e por ter não ter sido um ativista. Não ter sido um ativista. Isto Se acho ele tivesse sido um ativista, não tinha assumido só agora, não é? Certo, eu acho que cada pessoa sabe tem as suas próprias circunstâncias e saberá o que fazer ou o que quer fazer da sua vida. Também acho que isto é uma ação política de Paulo Rangel, como dizia a Rita, para se defender de futuras campanhas. Portanto, eu não sei se não houvesse se ele o faria, está no seu pleno direito, mas também acho que é escrutinável o que ele defendeu ou não defendeu para trás. Acho que politicamente também é relevante o que é que ele defendeu e o que é que ele não defendeu. Fala-se da questão de ele ter votado contra o casamento entre casais. Mas há muitos homossexuais e muita gente na área política que defende uma união que não seja exatamente um casamento. Certo, mas eu gostava de saber o que é que ele defende, por acaso. Gostava de saber. Eu não sei o que é que ele defende, mas gostava de saber. Não tem de defender tudo. Eu percebo isso e não tem de ser ativista. Por isso é que eu digo. Eu acho que cada um é que sabe de si e estou de acordo plenamente com a Ângela. Mas politicamente, deixa-me só queria dizer isto. Politicamente é relevante. A minha dúvida é essa. Assumir a identidade sexual. Não me parece. Os dois exemplos últimos, da Graça Fonseca e do Adolfo Mesquita Nunes, esse sim, então, num partido ultraconservador, comparado com o PSD, não parece que tenha tido qualquer influência na carreira política destes dois elementos, e não penso que seja a marca que vai diferenciar politicamente Paulo Rangel. Se ele sentiu necessidade de o dizer, ok, respeito. Acho que a marca de Paulo Rangel é uma marca, sim, de uma oposição muito mais violenta, e não sei se o PSD está preparado para isso. E até porque Paulo Rangel também se engana, como todos os mortais, nós incluídos,
Não, nós pouco. Estava a ver que não ias fazer esse disclaimer. Novamente, por isso, nomeadamente, ele foi um apoiante do Rio, e uma das qualidades que via em Rio e Rio era a sua visão a médio prazo. Bom, não se verificou, e se calhar o próprio Paulo Rangel não teve visão a médio prazo para apostar em Rio e Rio. Mas isto para dizer que eu acho que também estes elogios públicos ou as manifestações trogloditas nas redes sociais sobre alguém que se assume homossexual ou heterossexual, parece-me quase já uma coisa muito caduca. Acho que verdadeiramente, num líder político, os portugueses não estão interessados em saber, como ele disse bem, sobre Deus, o que é que se passa no quarto. Portugal é um país já tão civilizado, basta ver o Tchan que deu o vídeo em que ele sai com os copos num jantar com amigos. Estás a ver, isso é com os copos, não é com... Mas é a coisa mais banal e deu a confusão. Mas o Mesquita Nunes assumiu, e no CDS aquilo... Bem, ele também não foi a lado nenhum. Ele foi, mas porque também não quis ir a lado nenhum. Não sei. Mas sabes, eu não sei se não terá tido influência nessa sua decisão. Esta ideia não de sei. Que há uma onda pública que de horror, não me parece. Mas, eu só acho uma coisa, eu acho que o país já evoluiu, mas também evoluiu muito porque houve muitas pessoas que defenderam e que se assumiram antes. Sim, faz parte do caminho. Faz parte do caminho. E Paulo Rangel fê-lo agora, seja na sua hora, mas pode fazê-lo agora com maior naturalidade, como tu dizes, porque já houve muita gente que fez o trabalho para trás. Certo, mas eu acho que há diferenças. Nós não somos um país que vai atrás como os ingleses dos tabloides. Não temos esse temos tabloides. Comunicação social, não. Sim, então não temos. Então, como os ingleses não temos. Claro. Não temos, mas ou seja, mas porque também eu acho que há aqui um sinal de um certo conservadorismo, sim, em que não nos metemos muito na vida. Se não estão em causa gestão ou má gestão de bens públicos ou de riscos públicos, quer dizer, quer saber. Então, com as redes sociais agora, é mais perigoso. É verdade. Vamos agora que não nos sais da cabeça. Bom, Ângela, ainda bem que falas nisso nas redes sociais, porque a mim o que não me sai da cabeça foi algo que se passou nas redes sociais nos últimos dias e tem a ver com o caso de Paulo Rangel. Eu ainda hesitei em pensar em falar do assunto, porque estar a dar atenção ao assunto não devia ter atenção nenhuma, mas só que trata-se de um deputado da Nação chamado José Magalhães, deputado do PS, e que escreve um post que eu não vou reproduzir, absolutamente execrável, censurável, e eu até diria que do ponto de vista político interno do PS, punível e castigável. Porque eu lembro-me quando aquele Manuel dos Santos, deputado, chamou cigana, nesses termos, da Presidente da Câmara de Matosinhos. Este caso é tão ou mais grave do que esse, e ainda não vi ninguém do PS dizer o que é que fará. Aliás, foi ameaçado de expulsão. Aliás, meteram-lhe um processo ao Manuel dos Santos de expulsão do partido, mas ainda não vi ninguém no PS a censurar esta atitude do deputado José Magalhães. Ficamos à espera. Rosa, o que é que não te sai da cabeça? Olha, por falar em pessoas que falam demais e que às vezes falam mal, chocou-me um pouco ver o Presidente da República dar em direto, entre comentários sobre o Cristiano Ronaldo e outra coisa qualquer, tipo alterações climáticas ou assim, falar no boletim clínico do ex-presidente Jorge Sampaio. Acho que Marcelo meteu água, literalmente, porque, citando o médico da presidência, acabou por fazer a revelação de um segredo médico e, sobretudo, sobrepôs-se à família e ao próprio hospital que não deram, e devia ser respeitada essa intenção, não deram qualquer indicação sobre o estado clínico do presidente Jorge Sampaio. O Expresso fez duas notícias, uma para dizer que ele tinha melhorado, outra para dizer que ele tinha piorado. Portanto, pois, exatamente. Ninguém resiste à tentação. É certo, exato, mas eu acho que um Presidente da República não pode comportar-se como os jornais, e acho que deve ter um respeito institucional, e ele falhou. Marcelo falha, e pronto, e a mim chocou-me. Até porque foi muito pormenorizado sobre os detalhes da situação clínica em cuidados intensivos. Liliana, o que é que não te sai da cabeça? Bem, eu sou muito literal no que não me sai da cabeça, então normalmente o que não me sai da cabeça são os fones, onde eu ouço podcasts,
Só para dizer aos nossos ouvintes que a Liliana está com os fones. Com os teus fones na cabeça. Sim, portanto, daí a ser literal. Daqui pomos fones. Então, eu sou adepta de podcasts e porque descubro lá histórias maravilhosas. E um dos últimos que eu vi, porque entretanto já ouvi o do Expresso sobre o 11 de setembro, que eu agora não consigo, o dia em que o século começou, de Ricardo Costa. Mas um dos últimos que eu vi foi um sobre a história da fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, que é uma história fascinante porque ela, com 18 ou 19 anos, já não me recordo, desiste da universidade para fundar uma empresa porque tinha tido uma ideia genial que nunca ninguém tinha tido e era incrível porque ela ia conseguir fazer análises de sangue só com uma gota de sangue, ou seja, só com uma picadinha, como se faz dos diabéticos, ela ia conseguir fazer mais de 100 análises só com uma gota de sangue. Acontece que isto era uma fraude, acontece que ela nunca conseguiu desenvolver o aparelho que dizia que ia revolucionar a saúde, mas entretanto já tinha uma empresa que valia, salvo erro, era 18 mil milhões de dólares, agora já não sei se é billions, se era mil milhões. Mas que valia muito dinheiro, com muitos zeros. Tipo de massa. Entretanto, enganado, tanta gente tinha posto lá dinheiro, desde antigos secretários de Estado americanos. Foi apelidada de Next Steve Jobs, porque era incrível. E agora o julgamento dela vai começar por fraude. Isto também tem outra parte que é interessante. Ela está por fraude financeira, só pode arriscar a 20 anos de prisão, mas também há aqui uma questão da fraude da saúde, que é, houve muitas pessoas a fazer análises com um aparelho que não funcionava e tiveram resultados completamente... E isso colocou em perigo muitas pessoas. Deixa-me só fazer um bottom line. Eu às vezes já acho admirável a ingenuidade dos americanos. É uma coisa absolutamente a empresa durou... Ela teve a empresa durante, eu não sei se foram 10 anos ou 12 anos, portanto, durante aqueles anos todos ela dizia que tinha uma coisa que não tinha. A ingenuidade dos americanos toda a gente a pôr lá milhões e milhões e milhões. É absolutamente incrível. Olha, este foi o verdadeiro unicórnio, porque realmente nunca aconteceu. Exato. Acham que o mundo é... Rita... Então, vou mudar aqui um bocadinho o registro e o que não me sai da cabeça é a nova série da RTP, O Pôr do Sol. Já acabou, sim. A nova série começou há pouco tempo, mas também não tinha muitos episódios, tinha 16, penso eu, e terminou agora. Mas vale muito a pena ver. Tem um sentido de humor que eu particularmente adoro. O guião é escrito por Henrique Cardoso Dias, é realizada por Manuel Pureza, que por sinal é filho do deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Mas é uma série que o sentido do humor é incrível, é uma sátira às telenovelas e depois é muito curioso porque é feita por os mesmos atores que fazem telenovelas e eles estão ali a gozar com eles próprios, a gozar com aquilo que fazem. É uma coisa um bocadinho estranha, talvez, pensarmos muito sobre ela, mas é muito engraçado, gostei muito de ver particularmente. E depois é muito curioso porque estas novas séries que são feitas em Portugal estão a começar a chegar a mais sítios. Uma outra série realizada pelo mesmo realizador, Até que a Vida nos Pare, que é também muito boa, num outro registro totalmente diferente, vai chegar agora à Netflix. Foi também do Tiago Santos e do Gonçalves. Exato. Vai chegar agora à Netflix, portanto também acho que é bom apostarmos nesta produção nacional com qualidade. Fica aqui o meu... Muito não te sai da cabeça. Ângela, e tu, para além dos fones? A mim não me sai da cabeça continuar a ver Portugal nos índices oficiais como um país que está completamente na cauda da Europa no que toca a crescimento. Qualquer dia só estamos à frente da Roménia. E isso é muito assustador e acho que também por isso é muito importante que apareça um discurso de oposição que consiga quebrar com esta conversa de que somos um país numa rampa de crescimento e de sucesso, porque não somos um país que está muito estagnado, um país que não consegue crescer, é um país que está a marcar passo e portanto era bom que da oposição alguém consiga explicar como é que Portugal pode sair desta situação e pode começar a crescer na Europa. Muito bem. E assim chegamos ao final da primeira Comissão Política da segunda metade desta legislatura, com edição multimédia de João Luís Amorim, ilustração é de Tiago Pereira Santos. Fechamos com uma música popular de adeus, dedicada a todos os socialistas, um adeus que vai durar 2 anos. Eu sei que acabou. I know it's over. Smiths, até para a semana. I know it's over, still I claim. I don't know where else I can go. The soil falling over my head. See, the sea wants to take me.
Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, 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 over. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, you're so funny.